Oi, pessoal! Hoje estou aqui para a gente falar do citoplasma, mais precisamente das organelas celulares. Então, nós vimos que o citoplasma das células eucarióticas e procarióticas são diferentes, ok? A célula eucariótica, ela vai ter muito mais estruturas do que a célula procariótica. Então, o citoplasma é tudo que está compreendido entre a membrana plasmática e o núcleo celular. Ok? Lembrando que no citoplasma nós vamos encontrar um material gelatinoso, de aparência viscosa, tá? Onde vai ser composto principalmente de água, íons, proteínas e aminoácidos, certo? Então, o que são as organelas celulares? São estruturas que vão desempenhar funções variadas dentro da célula. Imagine a célula como um organismo, tá? Onde vai ter órgãos e cada órgão vai desempenhar sua função. Então, desta forma, vai acontecer com as organelas. Em organismos pluricelulares, nós vamos encontrar células que têm diferentes tipos de organelas. Não significa que todas as células terão todas as organelas que nós iremos falar de agora por diante, ok? Já nos seres unicelulares, as organelas funcionam como pequenos órgãos, por isso organelas, tá? E essas organelas são responsáveis por manter um bom funcionamento da célula e, consequentemente, manter a célula viva, certo? Então, a primeira organela que nós iremos falar serão os ribossomos. Os ribossomos, lembre-se, ele está presente também em células procarióticas. Então, nós vamos encontrar ribossomos em células procarióticas e eucarióticas. E a função do ribossomo é simples, produzir proteínas, certo? Apesar dos ribossomos de células procarióticas e eucarióticas terem tamanhos diferentes, composição diferentes, a função será a mesma, certo? Produzir proteínas. E ele vai ser composto de proteínas, olha só, e também um tipo especial de ácido nucleico, que nós chamamos de RNA ribossômico, certo? E o ribossomo, ele vai ser composto de duas subunidades, como a gente vê aqui na imagem. A nossa próxima organela que nós iremos falar, ela tem um nomezinho meio complicado, pessoal. Gravem aí. Retículo endoplasmático, tá? Essa organela já é uma organela membranosa, ela vai ter uma membrana semelhante à membrana plasmática. E nós vamos ter dois tipos de retículo endoplasmático, o granuloso e o não granuloso. Qual a diferença? A diferença, além da sua estrutura, também estará em relação às suas funções. O retículo endoplasmático granuloso, ele vai ser um sistema de membranas de bolsas achatadas, empilhadas uma sobre a outra. E na superfície externa, na sua membrana, nós vamos encontrar ribossomos aderidos, ok? Então, os ribossomos, eles podem ser encontrados livres no citoplasma da célula ou podem ser encontrados aderidos ao retículo endoplasmático granuloso. Por isso, granuloso, porque como os ribossomos vão estar aderidos à sua membrana, ele vai ter um aspecto rugoso, de granuloso, de grãos, ok? E qual vai ser a função do retículo endoplasmático granuloso? Produzir proteínas, já que eles têm os ribossomos aderidos à sua membrana. Então, enquanto os ribossomos que estão lá no citoplasma, livres, leves e soltos, vão produzir proteínas que vão atuar no citosol, no citoplasma ou no núcleo, os ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático granuloso, eles irão atuar principalmente, essas proteínas irão atuar principalmente fora da célula, em diferentes tipos de células, em outras regiões do corpo, ok? Então, grave aí, retículo endoplasmático granuloso vai ter ribossomos aderidos e sua função é produzir proteínas estas que irão atuar fora da célula, tá? Também vai produzir alguns tipos de proteínas digestivas que vão atuar dentro do citoplasma, mas basicamente produzir proteínas.
E o outro tipo de retículo endoplasmático, o não granuloso. O não granuloso ele vai se manifestar já de uma forma diferente. Ele vai ser uma rede de tubos, canais, também membranosos, compostos de membranas, só que ele não vão possuir os ribossomos aderidos à sua membrana, certo? Por isso, não granuloso. Na terminologia antiga era chamado de liso, tá? Porque não tinha aquela aparência enrugada, aparência granulada, certo? E qual a função do retículo endoplasmático não granuloso? Vai ter diversas funções, desde a síntese de lipídios, como fosfolipídios, que vai estar presente nas membranas, colesterol, tá? Incluindo os esteroides presentes nos hormônios sexuais, ok? Também uma outra função do retículo endoplasmático não granuloso é a desintoxicação celular. O que é isso? Ele vai ser responsável por transformar, modificar moléculas que sejam tóxicas para organismos em moléculas que sejam menos tóxicas e para que elas possam ser eliminadas. Então a gente vai encontrar uma variedade enorme de retículo endoplasmático não granuloso nas células do fígado, por exemplo. Porque o fígado ele é responsável pela desintoxicação. Então ele vai transformar o álcool, outras substâncias, outras drogas em substâncias que sejam menos nocivas, menos tóxicas para o organismo e aí sim eles serem eliminados, ok? Já em células musculares, o retículo endoplasmático não granuloso ele vai ter uma função de armazenar cálcio. Então, a gente vai encontrar uma grande quantidade de cálcio no retículo endoplasmático não granuloso, certo? Nas células musculares. Por que isso? Porque o cálcio ele é fundamental para que aconteça a contração muscular. E qual é a função do músculo? Tá? Ele precisa contrair, precisa relaxar para fazer sua função de movimento, de movimentação, ok? E a nossa última organela que nós iremos falar hoje é o complexo de Golgi, ou atualmente chamado de complexo golgiense. O complexo golgiense também vai ser uma estrutura membranosa, tá? É como se fossem sacos achatados, empilhados um sobre o outro. Geralmente está próximo do retículo endoplasmático granuloso e do núcleo. E a função do complexo golgiense é transformar, modificar as proteínas que foram produzidas lá no retículo endoplasmático granuloso, tá? Essas proteínas vão para o complexo golgiense, onde elas serão modificadas, serão empacotadas em pequenas vesículas para serem secretadas, tá? E atuar em outros tipos de células. Então, a função específica, a função principal do complexo golgiense é a secreção celular, tá? Ele também vai produzir e modificar alguns carboidratos, modificar proteínas, mas principalmente secreção celular. Interessante que nos espermatozoides dos animais, o complexo de Golgi, ou golgiense, ele vai formar uma estrutura que nós chamamos de acrossomo ou acrosoma. Esse acrossomo ele vai estar presente no topo da cabeça do espermatozoide e dentro dessa estrutura, dentro do acrossomo, eu vou ter enzimas, proteínas digestivas que vai facilitar a penetração do espermatozoide no óvulo, ok? Então são as funções básicas dessas organelas. Ribossomos produzir proteínas, retículo endoplasmático granuloso também produzir proteínas que irão atuar em diferentes células. O retículo endoplasmático não granuloso, ele vai fazer síntese de lipídios, colesterol, esteroides, hormônios sexuais e também fazer desintoxicação celular. E o complexo golgiense, principalmente secreção celular, ok? Então é isso, pessoal. Beijo.